Olá, meus amigos. Olá, tudo bem? Olá, tudo tranquilo com vocês? Boa semana para todos. Eu sou Arquimedes de Castro e você que está aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o meu canal, Laboratório de Comunicações. Nós estamos aqui sempre trazendo novas experiências em comunicação e esse é um dos meus projetos, o 10 Minutos, programa que nós temos todos os dias ao vivo aqui no YouTube. Se você quer continuar recebendo esse tipo de notificação, assine o canal, né? Assista aí, inscreva-se no canal e deixe o seu joinha, o seu like, para o YouTube saber que você quer ficar sabendo das atualizações. Diariamente nós atualizamos informações, trazendo notícias, comentários, análise de conjuntura política. Porque não adianta só você ficar sabendo da informação. Repare que você fica sabendo de uma informação, mas se você não tiver o contexto da informação, aí você se perde. Tem gente que não entende por que as coisas estão acontecendo. E, óbvio, ninguém tem uma obrigação de saber nada disso. O meu trabalho como explicador, como jornalista há mais de 30 anos, é justamente fazer isso. Alinhavar os fatos para que você possa, com essas informações, tomar posição, tirar suas próprias conclusões. Então, me acompanhe. Hoje eu vou falar sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que está investigando a pandemia. Está investigando o governo federal, notadamente o governo federal, mas está dizendo lá que também vai investigar o gasto dos estados, dos municípios, com a verba federal que foi enviada para esses lugares para atender aos doentes, para assistir as pessoas que estavam contaminadas com a Covid-19, com o vírus que causa a Covid-19. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito está instalada. Nesse momento, vou fazer aqui do fim para o começo, tá certo? Para você ir entendendo. O fim é o seguinte: o começo é a Constituição Federal. Você tem que entender que esse tipo de instrumento, Comissão Parlamentar de Inquérito, está lá previsto na Constituição de 1988, que para você entender a política, para você entender como funciona o Estado brasileiro, é preciso que você leia a Constituição. É um livrinho fininho, dá para ler. Vai lendo devagarzinho que você vai entendendo. Eu recomendo. E depois da Constituição, a Constituição previu que existam comissões parlamentares de inquérito. Que serve para quê? Para investigar o governo. E é um instrumento da minoria. Ou seja, é justamente quem tem menos votos na Câmara ou no Senado, quem está em minoria, que consegue montar uma CPI para investigar o governo. Então, agora vamos para o fim, né, para onde nós estamos, no atual estágio. A CPI é prevista para durar 90 dias, mas ainda não completou esses 90 dias. Nesse período que ela está funcionando, já descobriram uma série de coisas. A mais recente, primeiro se descobriu que que teria havido, né, existem indícios que teria havido uma certa incompetência de alguns membros do governo federal no que diz respeito à gestão da crise sanitária. Depois descobriu que, além de incompetência, houve também má-fé, ou seja, além da incompetência, também aconteceram episódios que fica caracterizada a má-fé. Até aí, o governo federal estava sendo acusado de ter cometido erros, de ter cometido equívocos, de ter seguido por um caminho que não era o melhor caminho, porque tem o campo da ciência, né, que mostra que o governo deveria ter feito tudo para as pessoas não se contaminarem, deveria ter distribuído recursos de forma a equipar todos os hospitais para que os doentes fossem tratados, etc. Inclusive, ter feito uma coisa que o governo não fez, né? Isso aí não fez mesmo. Uma campanha de comunicação para alertar as pessoas do perigo que era esse vírus e como elas deviam se proteger. Então, a CPI acabou chegando à conclusão de que o governo teve como estratégia para sair da crise recomendar às pessoas que se contaminassem, porque o vírus não era tão perigoso assim
que mata mais as pessoas doentes e velhas e pessoas que não têm saúde, não têm saúde de atleta, de ferro. Então, mais ou menos foi isso, né, que o presidente andou dizendo por aí. E pregando uma coisa que não funciona, né? É que todo mundo ia ficar curado, todos iam ficar curados, a grande maioria ia ficar curado, e essa imunidade coletiva, de rebanho, iria proteger todo mundo, não precisava de vacina, basta tomar um remédio que tem na farmácia e estava tudo resolvido, bola para frente. Poderia ser verdade, mas esse vírus ele é muito diferente de todos os outros vírus. É um vírus muito mais perigoso, ainda está sendo estudado, e talvez aí foi que o governo deu uma errada, porque ouviu muito a experiência de pessoas, né, como Osmar Terra, por exemplo, médico, deputado, que já foi secretário de saúde do Rio Grande do Sul, que disseram, não, isso é mais uma gripe, vai passar rápido, né, não vai ser nenhum problema. Então, de certa forma, o governo federal embarcou nessa, né? O presidente da República, os ministros e tal. E a oposição, como sempre, caindo de pau em cima do presidente, ele marcou posição, se estabeleceu nessa posição, e até então, até a semana passada, se achava que o problema era esse só: incompetência, uma certa má-fé, né, e uma certa estupidez na hora de fazer a gestão da pandemia. Mas aí puxaram uma pena, porque foram investigar um contrato e saiu uma galinha. Aí depois saiu, está aí para sair, uma granja inteira. Ou seja, você vai atrás de uma coisa, quando você puxa, vem outra. E na CPI costuma acontecer isso, porque a CPI quebra sigilo fiscal, quebra sigilo bancário, chama qualquer um para depor, e aí, numa dessas, acharam um sujeito, que é o Luiz Ricardo Miranda, que é funcionário do Ministério da Saúde, que é irmão do Luiz Miranda, que é o Luiz Miranda, o SA, um deputado que se elegeu na vibe bolsonarista. E aí, lá na CPI, o que danado foi que fez o deputado? Ele disse que tinha um contrato de compra de vacina na Índia, na Covaxin, com intermediário brasileiro, com empresas brasileiras intermediando, e que o contrato era de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, um contrato que ia ser pago todo à vista, sem receber as vacinas, para uma empresa offshore, uma empresa, um paraíso fiscal, uma empresa que não é ilegal, mas é uma operação, a princípio, fraudulenta, fazendo negócio com uma empresa que está sendo investigada pela Polícia Federal, que é a Precisa Medicamentos, e aí se descobriu outra coisa, que as vacinas não estavam sendo compradas e tal, das grandes empresas, porque estava por trás um lobby, pelo menos esses são os indícios, um lobby político para favorecer outras compras. Favorecer comprar uma vacina chamada Covaxin e outra chamada Convalença, algo assim, é um nome assim, um nome parecido com esse. E essas duas vacinas são vacinas de laboratórios desconhecidos, né, que estão sendo compradas por um valor muito alto. Se somar todas as duas compras, dá mais de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais é muito dinheiro. E todo esse dinheiro, segundo as investigações, pode, ainda não está provado isso, é um esquema absurdo, fraudulento, provavelmente corrupto, que buscava justamente propina. Não se chegou ainda a provar isso, mas as investigações podem chegar a esse ponto. E aí onde está? O que vai acontecer com essa CPI? Bom, os membros da CPI vão ser atacados fortemente pelo governo, já estão sendo atacados, acusados de tudo que se possa imaginar, porque a comissão parlamentar de inquérito não pode tirar o presidente da cadeira. Não pode. O presidente foi eleito com 57 milhões de votos, tem aí legitimidade para governar. Mas o problema é que a CPI, como está tendo muito apoio da mídia e é formada principalmente por membros da oposição,
está tendo muita exposição, e isso desgasta a imagem do presidente da República e pode impedir, inclusive, ele de se reeleger, porque começa a revelar uma série de coisas que podem até não restar provadas, no final, dizer, não, o presidente não sabia de nada disso, é inocente. Mas só o fato de estar sendo mostrado o escândalo já vai desgastando a imagem do governo, que já estava um pouco desgastada devido à forma como o governo tem tratado a pandemia e deixado, assim, de tratar, de ter empatia, às vezes, de ter um pouco de solidariedade, de humanidade com aquelas pessoas que estão sofrendo menos, que morreram, se contaminaram. Dentro desse contexto, o que nós temos agora é uma comissão parlamentar de inquérito que pode aí causar muitos problemas, porque está aí para ser prorrogada, pode ser que seja, vai precisar de 35 senadores apoiarem essa ideia. Se for prorrogada por mais 90 dias, vai chegar até novembro, ou seja, às vésperas do início do calendário eleitoral, e essa CPI vai ter efeitos graves na eleição, vai dificultar a reeleição de Jair Messias Bolsonaro. E agora os senadores da CPI estão sendo chamados de lulistas, de petistas, porque estão, né, na política, quando você prejudica um, está sendo beneficiado o outro, né? Então, essas investigações da CPI, se restar aprovado a corrupção na compra de vacinas, provavelmente vai desgastar bastante o governo e dificultar a reeleição do atual presidente, que já tem muitos problemas para resolver e que não precisava ter esse da CPI, mas escapou, né? Apesar de ter maioria na Câmara, apesar de ter maioria no Senado, a minoria pediu a CPI, o presidente não instalou, Pacheco, presidente do Senado, e o STF foi lá e mandou instalar. É só para deixar aqui o último recado, já acabou meu tempo. Depois eu vou gravar um vídeo e vou deixar aqui para vocês, falando sobre as CPIs, como elas funcionam e o que pode resultar delas. Mas por hoje eu quero dizer o seguinte, que a CPI é como se fosse um airbag da democracia. É a última coisa, é o último recurso. Porque depois que o governo tem maioria em todos os lugares, na Câmara, manda em tudo, manda no governo, manda em tudo, tem sempre a oportunidade de um grupinho se juntar, começar a investigar, e se a investigação der frutos, pode aí derrubar um governo. Não é isso que vai acontecer de hoje para amanhã. É possível que a CPI termine e não aconteça nada com o Bolsonaro, mas o que está acontecendo agora, a redução da popularidade do presidente, já é um efeito da comissão e da sua atuação. Eu vou atualizando vocês por aqui durante a semana sobre esse assunto também. Um grande abraço, deixe seu like, inscreva-se no canal para receber atualizações diárias do 10 minutos, todos os dias, às 10 horas da manhã, por 10 minutos mais ou menos, eu converso com vocês ao vivo aqui no YouTube. Grande abraço e até a próxima.